Bom dia. Paulo, ele sempre trabalhava na linha de crescimento espiritual. Ou seja, o indivíduo, uma vez que ele decide caminhar com Jesus, Paulo trabalhava naquela ideia de que a pessoa tinha que evoluir, deixar os seus hábitos antigos, os seus vícios, os seus erros e caminhar numa mudança, numa transformação conforme o caráter de Jesus. E ele apresenta o fruto do Espírito Santo de Deus nas suas características, né? Ele revela que uma pessoa que ela tem o fruto do Espírito, ela vai destacar algumas características muito bonitas, muito bacanas. E é isso que nós vamos estudar na lição de hoje. Se você já ouviu falar do fruto do Espírito, ou se você nunca ouviu falar, vamos juntos dar uma olhadinha e meditar na lição de hoje. E isso é interessante porque o foco é você observar que Paulo, ele coloca nossas manifestações da carne sendo o grande problema. Porque uma vez que nós começamos a caminhar com Cristo, nós temos que deixar as coisas das nossas vontades, as coisas da carne, e caminhar para fazer a vontade de Deus, se sujeitar conforme a vontade de Deus. Isso traz uma evolução, né? Essas características são evidenciadas, a nova forma de relacionar também se apresenta, há uma mudança aí. Então essa é a grande coisa que acontece, é uma maravilha isso, porque realmente há uma transformação real na vida das pessoas. E conforme as pessoas se sujeitam em relação a isso, há uma evidência, né, de novos frutos. A pessoa começa de fato a ser uma pessoa diferente. Se você perguntar para uma pessoa aí que tem já vários anos dentro da igreja, já servindo ao Senhor Jesus no Evangelho, e fala como é que foi, como é que você é hoje, como é que você era vários anos lá atrás. A pessoa fala, olha, eu era bem diferente. Eu tinha uma forma de agir, de me relacionar, de pensar, de falar totalmente diferente do que eu tenho hoje. Então observa-se o quê? Que ao tempo, né, conforme vai passando o tempo, uma maturidade cristã vai moldando, né, a pessoa, e ela vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. E olha só, isso está relacionado diretamente em nossas vidas, e Paulo escreve isso em Gálatas. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então ele falou, procure andar em espírito, né? E nós sabemos, né, quando a gente está fazendo as coisas que são as nossas vontades, as nossas inclinações da carne, e quando nós estamos fazendo as coisas que realmente são as coisas que têm inclinação para o espírito, né? As coisas celestiais. Porque a carne cobiça entre o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, há uma luta aí, né? Uma luta interna. A maior luta do homem é dentro do seu interior, né? É satisfazer aquilo que realmente é o correto. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha só o nível de estudo de Paulo. Paulo está revelando uma coisa aqui interessante. Falou, dentro da pessoa tem ali um conflito de interesses, né? De um lado, o interesse pessoal em satisfazer as vontades da carne. E o outro lado é satisfazer a vontade de Deus, é fazer aquilo que é o certo, né? Aquilo que realmente é o que devemos fazer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então a questão de lei está relacionado a você fazer conforme uma ordem, né? E agora, se você é guiado pelo Espírito, você vai fazer as coisas corretas conforme são as características dele, né? Então é diferente. A nova aliança, né? A aliança em Cristo Jesus, ela condiciona você a fazer aquilo de uma forma agradável, de uma forma consciente. Eu quero fazer isso aqui porque é o que eu quero fazer, porque o bom é o certo e é o que eu quero ter esse hábito de fazer, não porque está escrito não faça isso, né? Então a nova aliança, a nova lei que Jesus trouxe, ela está moldada nesses termos, né?
Porque as obras da carne são manifestas, a gente já conhece, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometeis tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a carne ela tem a característica de fazer essas coisas. Mas o fruto do Espírito é caridade, né, ou amor, gozo, ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem vive fazendo essas coisas de uma forma natural, na manifestação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, a lei ela simplesmente fica nula, ela não pode matar, ela não pode condenar, porque ela está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus é. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou seja, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos crucificados junto com Ele conforme as nossas paixões. Então, há uma nulidade da nossa vontade, né? E há uma nova forma de viver conforme a visão bíblica, conforme as características do Espírito Santo de Deus que opera na vida do cristão, né? Nas nossas vidas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, sim. Se o Espírito Santo de Deus se manifesta em nossas vidas, se nós damos espaço para Ele, né, para Ele agir, e sabemos quais são as suas características, nós temos que viver nele. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então Paulo também adverte na questão das pessoas quererem, né, reconhecimento próprio, né? E isso causa muito problema aí. E desde o tempo lá da rebelião que nós conhecemos, né? O grande problema foi do diabo querer ser semelhante a Deus, né? Querer o lugar de Deus. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, né? Então, uma das grandes características é a alegria, né? E paz. Isso é uma coisa muito boa. Então, quando nós estamos com Cristo Jesus, estamos andando com o Espírito Santo de Deus, a alegria e a paz, né? Que é uma segurança, né? Que seja algo que seja abundante em nossas vidas, né? Em esperança pela virtude do Espírito Santo. Isso é uma característica dele, a virtude dele. Alegria e paz. O fruto do Espírito Santo tem como fonte o próprio Espírito Santo, né? Então ele é a referência, né? Ele é o ponto central. Então não tem como tangenciar nada. Ele é o próprio ponto central da nossa lição aqui, e ele realmente é o que mais importa para as nossas vidas. E ele é o resultado de uma vida cristã abundante. É manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, né? Na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Ou seja, uma pessoa que valoriza, né, fazer a vontade de Deus e deixa o Espírito Santo se manifestar em suas vidas através de oração e louvor, cada vez mais o Espírito Santo ele vai enchendo as nossas vidas. Então as características dele cada vez mais se torna evidente. E isso contribui, né, para que o cristão ele tenha um relacionamento de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, de acordo com a vontade de Deus entre as pessoas, né? Ele não vai ser uma pessoa agressiva, ele não vai ser uma pessoa briguenta, uma pessoa que agride, uma pessoa irritada, não. Ele vai ser uma pessoa agradável, né? Como Jesus é. Então, é manifestada entre os irmãos. Você observa, olha, aquele cara lá, aquele indivíduo lá, ele tem o fruto do Espírito Santo na vida dele e é abundante, é algo muito, muito maravilhoso. As pessoas querem ficar perto de pessoas assim. Então essa convivência
ela vai refletir, né, de forma positiva e agradável. Mas nós temos que entender que dentro de nós, como Paulo escreve, nós lemos agora há pouquinho, que há um conflito, né? Você pode desenvolver mais um lado do que outro, ou você pode deixar manifestar uma característica mais do que a outra. Então, porque são várias coisas que implicam no caráter de uma pessoa, né? A nossa personalidade, ela possui vários aspectos aí, onde as pessoas podem se manifestar no momento de raiva, no momento de fraqueza, no momento de distração. Então o espírito, ele sendo fortificado através da oração, através de um relacionamento com Deus, você vai mortificando as obras da carne, você vai diminuindo. Então ele vai agigantando, né, o espírito, e a carne ela vai diminuindo, vai anulando o eu, vai anulando a vontade, e o Espírito Santo de Deus é o que vai crescendo e se desenvolvendo na personalidade do cristão. O fruto do Espírito na vida do crente. Então, olha, o crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é a expressão da vida do crente. Então, quando você sorri, quando você está triste, quando você está tendo que ter mais paciência, né? Tem que dominar o seu ímpeto. Então o Espírito Santo, ele vai trabalhar nessas manifestações de personalidade. Uma vez que você começa a andar com Deus, isso começa a ser mudado. A pessoa que tem o pavio curto, sabe aquela pessoa, eu não levo ignorância, eu não levo desaforo para casa, aquelas coisas ignorantes, pessoa de pavio curto. Então, se a pessoa se converte de verdade e deixa Deus agir, essa pessoa ela vai mudando, ela passa a ser mais paciente, ela passa a ser mais longânima, ela começa a ter mais domínio, né, da sua personalidade, da sua pessoa, deixa Deus agir, dá mais tempo para as coisas. Então há uma transformação aí. E essa transformação ela é expressa, né, na vida da pessoa. Isso se o cristão entender, né, a respeito de tudo isso que estamos falando aqui e deixar Deus agir. Porque tem cristão aí que eu vejo que inclusive tem pastores aí que de fruto do Espírito não tem nada, né? O indivíduo lá é totalmente agressivo nas palavras, na sua personalidade. São pessoas que precisam entender a respeito disso que nós estamos estudando. E olha, é um resultado natural, não é um esforço. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que esfrear a minha língua, a minha vida. Não é um esforço pessoal. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Conforme a pessoa vai andando com Deus, né, isso surge de uma forma gradativa dentro da pessoa, né? E isso é o resultado, e com o tempo isso vai crescendo, se desenvolvendo e se tornando uma coisa muito bacana. A gente vê pessoas que eram pessoas agressivas com as esposas, com os filhos, pessoas agressivas no trânsito, pessoas agressivas no trabalho. Quando elas deixam o Espírito Santo de Deus agir na vida dela, elas começam a refletir sobre as suas ações e começam a ser modificadas, mudadas e moldadas, né? Mudadas e moldadas pelo Espírito Santo de Deus na vida deles. Então são 9 aí, né? 9 modalidades. Então cada gomo desse fruto, né, que o Espírito Santo ele tem aí 9 modalidades que nós podemos dizer que são características, gomos de um fruto. Então gozo, paz, bondade, fé, mansidão, benignidade, longanimidade, temperança e caridade, né? Que também podemos chamar de amor. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito Santo no singular, quando era
quando era de se esperar frutos. Então muitos até falam, né? Os frutos do Espírito. Não, o fruto é um só. E ele tem as características. Tem um missionário chamado Eurico, e ele explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos, né? O fruto que aparece logo em seguida é o amor ou caridade, diz o missionário. As 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor. Vejamos a ilustração. Interessante, né? Então, quando uma pessoa ela ama, as outras características do fruto, elas se tornam evidentes, elas são refletidas de uma forma mais natural. Não é um esforço da pessoa, é o reflexo natural de uma pessoa que tem uma vida em amor. O amor é muito importante aí. E ele chama o fruto do Espírito de nova modalidade do fruto. A forma singular sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. Vejamos a ilustração. Então ele destaca os gomos, né, como sendo cada pedacinho desse fruto. E cada pedacinho com uma característica que é o caráter de Jesus. O fruto do Espírito, ele contrasta com as obras da carne. Então, se você observar as obras da carne, elas são contrárias às obras de quem tem o fruto do Espírito. E andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Na linguagem paulina, ser guiado pelo Espírito significa vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Olha que profundo é o estudo de Paulo, essa visão clara do que ele tem. E ele apresenta, que quando quando o cristão é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca uma vitória, O cristão, ele se torna um cristão vencedor, porque os seus desejos, eles são subjugados, E o desejo do Espírito Santo de Deus, a sua característica, se torna mais evidente na vida daquele que realmente quer fazer a vontade de Deus. O fruto do Espírito revela o crente que vive sob o domínio do Espírito. E é muito interessante, Às vezes a gente observa algumas pessoas que têm o fruto do Espírito bem mais evidente, bem mais característico, Você observa que a pessoa ela se sujeita mais, ela está mais entregue às coisas de Deus. E a manifestação do Espírito Santo de Deus é mais nítida, é mais clara em algumas pessoas, é mais evidente. E Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada, E são passageiros, mas o amor é eterno. Então ele fala sobre dons, inclusive, nesse capítulo, a respeito dos dons. Mas o amor, ele é o mais importante. O amor é o que vai ser o que mais vai ajudar o cristão a refletir o dom do Espírito Santo de Deus. E esse fruto nos molda conforme o caráter e a expressão de Cristo. Vai passando o tempo, a pessoa vai ficando cada vez mais parecida com Jesus. Conforme você vai sendo mais paciente, mais bondoso, mais amoroso, mais longânimo, que demora a se irritar. Longânimo, temperança, dominando, domínio próprio. Às vezes a gente vê pessoas no trânsito, brigando, descendo já querendo tirar satisfação, pessoas sem domínio próprio. Então, o que é o domínio próprio? Você segura a sua personalidade ali, segura as tuas palavras, aquilo que você quer falar, e porque sabe que se você se manifestar de uma forma carnal, vai ter um problema, um prejuízo aí. A gente observa aí na televisão, às vezes, até um juiz usando do seu cargo, e falando, às vezes,
de uma forma arbitrária, desobedecendo um guarda de trânsito simplesmente porque ele se enxerga como superior e gerando um problema, porque depois ele é obrigado a se retratar. Então, quando a gente tem o domínio próprio, muitas vezes a gente vai evitar de se retratar, porque a gente tem que ter consciência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós agimos. Então, o fruto do Espírito ele trabalha rápido na mentalidade da pessoa e conscientiza rápido, já revela, fala, olha, se segura aí, não vai metendo o pé pelas mãos, não vai falando coisas que você não deve falar para não se arrepender depois. Então, é muito evidente, é muito claro, é muito rápido isso na vida das pessoas. Então, o cristão, ele é moldado conforme o caráter de Jesus. Jesus, ele era uma pessoa equilibrada, né? Jesus era sereno nas suas palavras, Jesus era constante, né? Ele não tinha aquele negócio de altos e baixos, ele não tinha aqueles picos emocionais, não, Jesus ele era constante, ele era equilibrado, né? Ele é, né? Equilibrado, e nas suas palavras sempre tem palavras de sabedoria, de consciência, de bondade, de amor. Então o Espírito Santo ele é claro, né, na vida de Jesus. E quando nós começamos a nos sujeitar, a deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, né, então a gente vai melhorando a cada dia como pessoa, como indivíduo, como cristão, e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. O fruto do Espírito nos molda conforme o caráter e a expressão de Cristo. E esse é o grande objetivo, né? Cada vez mais ser parecido com Ele. O que é cristianismo? Cristianismo, para mim, se define em nós sermos cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Ele é o homem perfeito, Ele é o amigo perfeito, Ele é o Senhor perfeito, Ele é o irmão perfeito, Ele é o mestre perfeito, Ele é maravilhoso. Então, Deus, quando enviou seu Filho Jesus, Ele nos enviou um modelo a ser seguido. Que você tenha uma boa semana e que Deus possa te abençoar. Espero que essa lição tenha lhe acrescido, né, com a graça do Senhor Jesus nos ensinamentos na vida de Paulo. Semana que vem estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe os irmãos.